Boa tarde, salve Maria, amados irmãos, mais um dia de formação. E hoje a nossa formação é sobre o significado das rosas. Então, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que vai chegar, que ainda vai ver esta live, que Deus abençoe nesse dia e vamos iniciar, como sempre, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma promessa e um pedido de Maria. Eu te assistirei na hora da tua morte, mas quero que de tua parte me rezes diariamente 3 Ave Marias. A primeira Ave Maria, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, assim como Deus Pai te elevou a um trono de glória sem igual, fazendo de ti a mais poderosa no céu e na terra, assim também me assista na terra, para fortificar-me e afastar de mim toda potestade inimiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, pela sabedoria que o Filho te concedeu. Assim como o Filho de Deus te concedeu a sabedoria em tal extremo, e tendo mais conhecimento da Santíssima Trindade que todos os santos, assim me assista na passagem da morte, para encher a minha alma das luzes da fé e da verdadeira sabedoria, para que não obscureçam as trevas do erro e da ignorância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, assim como o Espírito Santo te concedeu as doçuras do seu amor e te fez tão amável que depois de Deus és a mais doce e misericordiosa, assim me assista na morte, enchendo a minha alma de tal suavidade de amor divino que toda a pena e amargura da morte sejam transformadas para mim em delícias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos à Santíssima Trindade os dons de poder, sabedoria e amor que outorgou à Virgem Imaculada e pedindo a Maria que use deles em nosso auxílio. Amém. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por Maria, com Maria e em Maria, venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje então mais uma formação e o tema da formação de hoje é o significado das rosas. Vamos iniciar pela rosa branca. A rosa branca é oferecida aos padres. O oferecimento da rosa branca pela Virgem Maria. Aos padres, ministros do Altíssimo, pregadores da verdade, trombetas do Evangelho. Então, aos olhos da Virgem Santíssima, a rosa, todos nós sabemos que o rosário é um buquê de rosas. E as rosas brancas significam os padres. E os padres, aos olhos da Virgem Maria, são ministros do Altíssimo, pregadores da verdade e trombetas do Evangelho. Aí você pode me dizer, ai Valéria, mas tanta coisa está acontecendo com os padres, eu não sei se eu devo rezar pelos padres, eu não confio nos padres. Eu tenho, você não sabe o que aconteceu comigo, o que o padre fez comigo. Eu tive uma decepção muito grande com o padre, estou decepcionada com a igreja, estou decepcionada com os padres. E eu quero dizer para você que não cabe a nós as experiências subjetivas que nós tivemos com os padres. Muitas pessoas, infelizmente, têm decepções com os padres. Mas o que cabe a nós é orar pelos padres e oferecer as rosas brancas pelos padres. Porque aos olhos da Virgem Maria, eles são ministros do Altíssimo, pregadores da verdade e trombeta do Evangelho. Então ore pelos padres, ofereça a rosa branca pelos padres.
para que a Virgem Santíssima possa fazer aquilo que compete a ela, que é esmagar a cabeça de Satanás. E mesmo que um padre esteja no erro, que a Virgem Maria possa fazer dele ministro do Altíssimo, pregador da verdade, trombeta do Evangelho. E aqui agora eu já quero entregar nas mãos da Virgem Maria todos os padres do mundo inteiro e pedir à bem-aventurada Virgem Santíssima que venha fazer dos padres ministros do Altíssimo, pregadores da verdade, trombetas do Evangelho. É isso que nós devemos pedir pelos padres, ministros do Altíssimo, pregadores da verdade, trombetas do Evangelho, porque é isso que eles são. Com a finalidade de introduzir em vosso coração e em vossa boca as verdades com simplicidade. Então, nós vamos falar aqui agora de 3 finalidades de se oferecer as rosas brancas aos padres. A primeira finalidade é que a Virgem Santíssima introduza no coração dos padres e em vossa boca as verdades com simplicidade. Que as bocas dos padres possam conter verdades, porque eles são pregadores da verdade. Segunda finalidade, no seu coração, para empreenderdes vós mesmos a santa prática do rosário, para salvardes os seus frutos. Também para que os padres, no seu coração, empreendam a prática do rosário. Que se levantem cada vez mais padres marianos, padres devotos da Virgem Santíssima, padres devotos do Santo Rosário, padres que tenham no coração a bem-aventurada Virgem Maria, padres consagrados ao Imaculado Coração de Maria. E na boca dos padres, para que os padres possam pregar aos outros a excelência desta prática e convertê-los. Que os padres possam pregar sobre o Santo Rosário. Então essa é a finalidade das rosas brancas no Santo Rosário. Rosas oferecidas aos padres, para que seja introduzido no coração e na boca dos padres a verdade, com simplicidade. Para que no coração dos padres possa ser empreendido a prática do rosário. E para que na boca dos padres eles possam pregar a outros a excelência desta santa devoção, do Santo Rosário. E os padres que se distanciaram da devoção mariana, os padres que se distanciaram da devoção do Santo Rosário, que possam voltar para o Imaculado Coração da Virgem Maria. Então, repetindo, rosas brancas são oferecidas aos padres, que aos olhos da Virgem Santíssima são ministros do Altíssimo, pregadores da verdade, trombetas do Evangelho. Direções. Livrai-vos de considerardes como vulgo e mesmo como muitos sábios orgulhosos esta prática como pequena e pouco consequente. Então, não se deve considerar a prática do Santo Rosário como uma prática pequena e como uma prática pouco consequente, ou seja, que não tem consequências, que não geram frutos. Isso, dessa forma, quem pensa são os sábios orgulhosos. Não se contente em aconselhar a outros, ou seja, nós podemos aconselhar outros a rezar o Santo Rosário, mas não basta aconselhar a outros. Nós não podemos parar simplesmente no aconselhamento, sair falando, olha, você tem que rezar o Rosário, olha, vamos rezar o Rosário, é muito bom rezar o Rosário, e precisamos rezar o Rosário. É preciso praticar, porque ninguém pode dar o que não tem. Algumas vezes nós falamos para as pessoas o que elas têm que fazer, mas nós não fazemos. E por isso nós não conseguimos os frutos. Como diz a Santa Igreja, é preciso não só aconselhar os outros a rezar o rosário, mas é preciso também rezar o rosário. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Então, se as pessoas não estão recebendo no seu coração o desejo de rezar o rosário diante do que você fala, é porque nem você está rezando.
Porque ninguém dá o que não tem. Então, para chegar ao coração das pessoas, não basta aconselhar as pessoas a rezar o rosário, mas é preciso praticá-lo. Imite Jesus Cristo, que começou por fazer o que ensinou. Então, vamos, assim como a igreja nos orienta, que nós devemos imitar Jesus. O princípio da imitabilidade. Imitar Jesus, imitar a Virgem Santíssima, que faziam o que ensinavam. Que nós possamos ser aconselhadores, mas também praticantes. Que nós não falamos simplesmente da boca para fora, mas que nós possamos verdadeiramente fazer aquilo que nós falamos. Imite os apóstolos que nada conheciam ou pregavam além de Jesus Cristo crucificado. Então, também devemos exercer o princípio da imitabilidade, de imitar os apóstolos, que tinham foco na sua pregação. Eles pregavam somente, não pregavam, nada conheciam ou pregavam além de Jesus crucificado. Eles tinham a intimidade com Jesus crucificado. Eles amavam Jesus crucificado. Então, os mistérios do rosário são nada mais, nada menos do que a meditação da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ao pregar o rosário, nós estamos pregando os mistérios da salvação. Então, que nós possamos aplicar o princípio da imitabilidade aos apóstolos, a Jesus, aos santos e à bem-aventurada Virgem Santíssima. A prática do rosário é verdadeiramente grande, sublime e divina. Então, praticar o rosário, ser devoto do rosário, orar o rosário, meditar com o rosário, é uma prática grande, sublime, divina. Algumas pessoas dizem, eu não sei o que eu rezo, eu não sei como que eu começo, eu não sei o que orar, eu não sei orar. Comece com o Santo Rosário. Comece meditando os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o teu coração vai se enchendo dessa graça grande, sublime e divina. A prática do rosário foi o céu que nos deu para converter os pecadores mais empedernidos e os lugares mais obstinados. Então, a prática do rosário, quem nos deu foi o céu. A própria Virgem Maria concedeu a revelação do Santo Rosário. Então, a revelação do Santo Rosário, ela veio do céu. Ela é grande, ela é sublime, ela é divina. E por que rezar o rosário? Para os pecadores mais empedernidos e também para os lugares mais obstinados. Você conhece algum lugar obstinado? Você conhece algum pecador empedernido? Ou seja, que o seu coração se tornou como pedra? Algum lugar que você olha e diz, perdido, não dá. Oremos o Santo Rosário, uma graça grande, sublime e divina. Algo dado pelo céu. A Virgem Maria diz que o Santo Rosário foi dado pelo céu. Por isso nós devemos orar pela conversão. O rosário, nós alcançamos com ele graças de conversão. E conversão de quem? Dos pecadores empedernidos, com corações duros como uma pedra, e de lugares obstinados, lugares que nós achamos que estão totalmente no fundo do poço, que não há mais jeito. Nós devemos orar o Santo Rosário. Nos dias atuais, existem lugares em guerra, existem lugares que estão ditatoriais, existem lugares que verdadeiramente nós olhamos e dizemos impossível. Nós que conhecemos esta verdade, que o Santo Rosário foi dado pelo céu para converter pecadores empedernidos e lugares obstinados, nós precisamos confiar nessa verdade e orar por esses pecadores empedernidos e orar por esses lugares obstinados. A prática do rosário, Deus adotou de graças nessa vida e de glória na outra. Então, ao rezarmos o Santo Rosário, nós vamos obter nesta vida as graças
e na vida futura, ou seja, na vida eterna, a glória. A prática do rosário, os santos a praticaram e os soberanos pontífices a autorizaram. Então, o rosário é praticado pelos santos e autorizado pelos sumos pontífices. Então, o Santo Rosário não é uma prática aleatória, não é uma prática que nós não temos a certeza se é autorizado pela igreja. Não, o Santo Rosário é autorizado pelos sumos pontífices e também são praticados pelos santos. Nós queremos imitar os santos em tantas coisas. Muitas vezes imitamos os santos até nas roupas, nos comportamentos, enfim. Mas nós também precisamos imitar os santos na espiritualidade. E não houve um santo sequer que não tenha passado pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, que não tenha sido devoto da Virgem Santíssima. Então, o Santo Rosário, ele é praticado pelos santos e autorizado pelos sumos pontífices. A prática do rosário, pregando o Santo Rosário, não é somente o conjunto de orações do Pai Nosso e Ave Maria, mas é um resumo da vida, paixão, morte e glória de Jesus e Maria. Então, talvez você não soubesse disso, você achasse que o Santo Rosário era só um conjunto de Pai Nosso e Ave Marias. Mas não, o Rosário não é só um conjunto de Pai Nossos e Ave Marias, mas o Rosário é um divino resumo da vida, paixão, morte e glória de Jesus e Maria. Então, ao rezarmos o Rosário, nós estamos meditando os mistérios da vida, paixão, morte e glória de Jesus e Maria. E o Santo Rosário é divino. Promessas do Santo Rosário. Deus e sua Mãe Santíssima versarão graças abundantes em sua alma. Então, uma pessoa que é devota do Santo Rosário é uma promessa de Deus que o Senhor versará graças abundantes na alma. E graças de santidade, frutos de santidade. Aqui eu quero dizer para aquelas pessoas que sempre nos perguntam: Valéria, eu não consigo deixar de pecar, eu não consigo deixar desse vício. Nós precisamos orar o Santo Rosário, amados, com foco, reclamando para nós as promessas do Santo Rosário. E uma das promessas, o que nós acabamos de ver na formação, que uma das finalidades do Santo Rosário é converter pecadores empedernidos e lugares obstinados. Então, esses pecadores empedernidos esses pecadores empedernidos, muitas vezes somos nós. E lugares obstinados, muitas vezes, é o lugar onde nós vamos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Então, precisamos rezar o rosário com foco, suplicando essas graças abundantes na nossa alma. Que o rosário que rezamos, a meditação dos mistérios da vida, paixão, morte e glória de Jesus e Maria, venham gerar primeiramente em nós esses frutos de santidade, para que nós sejamos instrumentos da glória de Deus. Então, o Santo Rosário também faz de nós instrumentos da glória de Deus. E também que nós colhamos mais frutos com as nossas palavras que os outros pregadores em muitos anos. Olha que interessantíssimo isso. Para que sejamos instrumentos da glória de Deus, colhamos frutos com as nossas palavras em um mês, mesmo simples, que os outros pregadores em muitos anos. Então, aqueles que são devotos do rosário, que rezam o rosário com foco, reclamando sobre si as promessas do Santo Rosário, sobre a humanidade, as promessas do Santo Rosário, eles conseguem colher mais frutos com as suas palavras do que outros pregadores colhem em anos de experiência. Por quê? Porque o Santo Rosário é uma graça grande, sublime e divina. E porque ele foi dado do céu. Então isso é algo que nós podemos ter a certeza no nosso coração. A certeza de que o rosário é dado do céu.
Então agora eu convido você a fechar seus olhos por um instante e que você possa falar para Jesus que hoje você entendeu que a rosa branca são oferecidas aos padres. E que nós possamos assumir esse compromisso de que ao rezarmos o Santo Rosário, que ao oferecermos as rosas brancas a Nossa Senhora, que o nosso coração esteja diretamente conforme a vontade de Deus, suplicando que os padres se tornem ministros do Altíssimo, pregadores da verdade e trombetas do Evangelho. Que através dessa formação e todos os padres necessitados da graça de Deus, necessitados do retorno a Jesus, que possam ser alcançados. Até mesmo aqueles que já se foram, que possam hoje ser alcançados pela misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus também alcance os padres que já se foram. E que o nosso coração também esteja intimamente ligado aos desejos da bem-aventurada Virgem Maria. Amém? Agora vamos falar das rosas vermelhas. As rosas brancas são direcionadas aos padres. As rosas vermelhas são direcionadas aos pecadores. Se eu cresce que a experiência que Deus me deu da eficácia da pregação do Santo Rosário para a conversão das almas pudesse decidir-vos a sua pregação, malgrado o costume contrário dos pregadores, cortar-vos-ia as conversões maravilhosas que vi ao pregá-lo. Então aqui, ao pregar o Santo Rosário, com um coração verdadeiramente confiante no que é a devoção ao Santo Rosário, muitas conversões acontecem. Por isso que nós possamos ser, como a própria o ensinamento nos diz, que nós possamos não só aconselhar os outros, mas sermos praticantes do Rosário. Porque ao nos tornarmos praticantes do Santo Rosário, nossas palavras ganharão forças e alcançarão corações e converterão corações. O oferecimento da rosa vermelha pela Virgem Maria. A vós, pecadores e pecadoras, um pecador ainda maior oferece esta rosa, tingida do sangue de Jesus Cristo, para vos florescer e salvar. Então, a rosa vermelha, a igreja nos orienta que ela é vermelha, por quê? Porque ela é tingida pelo sangue de Jesus. Por isso que a rosa vermelha é vermelha, porque ela é tingida pelo sangue de Jesus Cristo, para florescer e para salvar. Os ímpios e os pecadores impenitentes gritam todos os dias. Sabedoria, capítulo 2, versículo 8. Corramos-nos de botões, nos coroemos de botões de rosas. Cantemos nós, nos coroemo-nos com as rosas do Santo Rosário. A rosa dos justos e a rosa dos pecadores. Quão diferentes são as suas rosas das nossas rosas. Então, a igreja nos orienta que o livro de Sabedoria 2 diz: nos coroemos de botões de rosa. Então, Sabedoria 2:8 faz alusão ao Santo Rosário, porque o Santo Rosário são as rosas que nos coroam. Por isso existem a rosa dos justos e a rosa dos pecadores. E há uma grande diferença entre a rosa dos justos e a rosa dos pecadores. Mas o que nós não podemos esquecer é que a rosa vermelha oferecida pela Virgem Maria é a rosa vermelha pelo sangue de Cristo. Vermelho nas rosas do Santo Rosário significam o sangue de Jesus. As rosas dos pecadores
São os seus prazeres carnais, as suas honras vãs, as suas riquezas efêmeras, que logo estarão murchas e corroídas. Não têm aparência de rosas. São, no fundo, espinhos pontiagudos, prendendo a vida pelos remorsos da consciência, penetrando na hora da morte pelo arrependimento, flamejantes por toda a eternidade pela raiva e desespero. Então, olha que interessante, como isso é profundo. As rosas vermelhas oferecidas pela Virgem Maria são vermelhas pelo sangue de Cristo. E elas são oferecidas pelos pecadores. Por quê? Porque os seus pecados, os seus pecados são os prazeres carnais e as honras efêmeras e as suas riquezas também efêmeras. E a igreja nos orienta que esses pecados que são considerados espinhos pontiagudos, eles prendem a vida das pessoas. Prendem como? No remorso da consciência. E aqui é algo que nós podemos confirmar até mesmo pela nossa própria vida. Quando nós estamos em pecado, mesmo que seja venial, mas você tenha consciência disso. Esse pecado se torna para você em vida um remorso da consciência. Você sabe. Por isso que quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos olhar nos olhos das pessoas. Quando nós mentimos, nós não conseguimos olhar nos olhos das pessoas. Nós não conseguimos sustentar uma mentira para sempre. Por isso, quando nós pecamos, esses remorsos da consciência, eles vivem pesando sobre nós. Por quê? Porque esses pecados, eles são espinhos na nossa vida. Eles são espinhos no coração de Maria. Eles são espinhos na humanidade. Eles também, esses espinhos, penetram na hora da morte. Como? Pelo arrependimento. Então, nós precisamos compreender essas verdades que, assim como a igreja diz, vida, remorso da consciência, morte, arrependimento, eternidade, raiva e desespero. A alma tem raiva e desespero do seu pecado. Por isso, meu querido, essas rosas vermelhas, que nada mais são do que o sangue, assim, o símbolo do sangue de Jesus, são oferecidas pelos pecadores, por nós pecadores, pelos pecados que cometemos, que se tornam espinhos pontiagudos no coração de Maria, no coração de Jesus e em toda a humanidade. E na nossa vida se tornam remorsos da nossa consciência. Em vida são remorsos da consciência. Na morte, eles penetram pelo arrependimento. E na eternidade, eles nos causam raiva e desespero, se nós não cedermos a um arrependimento, a um coração contrito. Por isso, a importância de se rezar o rosário pelos pecadores, pelos nossos pecados, pela nossa conversão, pela conversão da humanidade, pela conversão da nossa família. Porque uma pessoa que está em pecado, amada, ela está em vida, vivendo sob o remorso da consciência. Na morte, esse espinho pontiagudo, esse pecado, penetrará nela pelo arrependimento e na eternidade gerará no seu coração raiva e desespero. Então isso daqui, amado, é uma formação espiritual. São revelações do céu. É a profundidade do Santo Rosário. Para que você entenda o que você está fazendo, que essa arma poderosa que foi nos dada do céu, isso daqui não é simplesmente bolinhas, isso aqui não é simplesmente meras repetições, mas isso aqui é um poder espiritual. Aqui está um poder espiritual nas nossas mãos. Que você tenha uma nova visão, uma nova percepção daquilo que é o Santo Rosário. Essas são as rosas dos pecadores. Agora vamos ver o que são as rosas dos justos.
são o Pai Nosso e a Ave Maria bem rezados, a par das nossas boas obras de penitência. Então, quando um justo reza o Santo Rosário, o Pai Nosso e a Ave Maria bem rezados, a par, se tornam par das nossas obras, das nossas boas obras de penitência. Então, ele reza o Pai Nosso e a Ave Maria, mas a oração que ele faz, aquilo que ele professa com a sua boca, está par a par, está em consonância, está em conformidade com as suas boas obras. Então, ele não só aconselha, ele não só reza o rosário, mas ele também pratica o rosário. O rosário para ele é uma prática, é uma forma de oração, mas é também um estilo de vida, é uma prática vivencial. A rosa dos justos não murcham, nem morrem jamais. Sua luz é tão brilhante agora como daqui a 1000 anos. Então, as rosas dos justos não murcham e nem morrem jamais. Por quê? Porque as suas obras, elas durarão mais do que 1000 anos. As suas orações brilharão mais do que 1000 anos. Seus espinhos são os de Jesus Cristo, que converte-os em rosas que picam para curar do pecado e nos salvar. Então, quando um justo reza o Santo Rosário, os seus espinhos, eles são os espinhos de Jesus, que são utilizados para converter em rosas e para picar e curar do pecado e para salvar. Então, essa é uma linguagem espiritual, que significa o quê? Que quando um justo reza o Santo Rosário, Jesus converte os espinhos em rosas para curar e para salvar. O Rosário, nos coroemos a porfia das rosas do paraíso, rezando todos os dias um rosário, que são 3 terços de 5 dezenas cada um. Então, hoje nós sabemos que nós temos 4 terços, que foi incluso os terços luminosos. Na época que foi escrito essa formação, que nós estamos fazendo ela, baseado no livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, para se converter e salvar, ainda se tinha somente os 3 terços, que são os mistérios gozosos, os mistérios gloriosos e os mistérios dolorosos. Então, hoje nós sabemos que existem os mistérios luminosos. Então, há um grande debate entre rezar os 3 mistérios do Rosário ou rezar os 4 mistérios do Rosário. O 4º mistério do Rosário, ele foi instituído por São João Paulo II. Então, São João Paulo II representa, foi o sumo pontífice, hoje ele é santo, e ele representa o magistério infalível da igreja. Então, eu rezo os 4 terços, gozosos, gloriosos, dolorosos e luminosos. Então, que você possa, se for possível, que você também reze os 4 rosários. Mas esta formação, como ela está sendo ministrada sobre o livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, para se converter e salvar, nós vamos falar aqui dos 3 terços. São 3 pequenas grinaldas de flores ou coroas de Jesus e Maria. O rosário é para honrar. Primeira coroa, a graça de Jesus em sua encarnação. Segunda coroa, a coroa de espinhos de sua paixão, sua coroa de glória no céu. E a terceira coroa, a tripla coroa que Maria recebeu no céu da Santíssima Trindade. Então, ao rezar os 3 terços, completando o Santo Rosário, nós estamos honrando as 3 coroas do Santo Rosário. A primeira coroa do Santo Rosário é a graça de Jesus em sua encarnação.
A segunda coroa é a coroa de espinhos da paixão de Jesus, que é a sua coroa de glória no céu. E a terceira coroa é a tripla coroa que Maria recebeu no céu da Santíssima Trindade. Então, quando rezamos os 3 terços do santo que simbolizam o Santo Rosário, que completam o Santo Rosário, nós estamos honrando Jesus e honrando a bem-aventurada Virgem Maria pelas suas 3 coroas. Primeira coroa, encarnação. Segunda coroa, coroa de espinhos de Jesus. E a terceira coroa, a tripla coroa que Maria recebeu da Santíssima Trindade no céu. E rezamos o rosário também para receber a primeira, a segunda e a terceira coroa. Qual é a primeira coroa? O mérito durante a vida. A segunda coroa, a paz na hora da morte. E a terceira coroa, a glória do paraíso. Então, quando você reza o Santo Rosário, você recebe em vida, na hora da morte e também no paraíso. Então, vou repetir. Rezamos o Rosário, primeira para receber. Primeira coroa, méritos em vida. Segunda coroa, paz na hora da morte. Terceira coroa, a glória no paraíso. Então, quem de nós aqui não quer receber méritos em vida, paz na hora da morte e glória no paraíso? Vou repetir. Méritos em vida, paz na hora da morte e glória no paraíso. Quem de nós aqui não quer ser agraciado por essas graças? É por isso que nós rezamos o Santo Rosário. Então, vou repetir para você entender bem. Rezamos o Rosário para honrar a primeira, a segunda e a terceira coroa de Jesus e Maria. Primeira coroa, a encarnação. Segunda coroa, a coroação de espinhos, que simboliza a glória de Jesus no céu. A terceira coroa, a tripla coroa que Maria recebeu da Santíssima Trindade. E rezamos também para receber a primeira, a segunda, a terceira coroa. Então, nós honramos Jesus e Maria com 3 coroas e recebemos, somos coroados também com 3 coroas. A primeira coroa, méritos em vida. A segunda coroa, paz na hora da morte. E a terceira coroa, a glória do paraíso. Aqui é muito interessante falarmos sobre isso, porque aqueles que são verdadeiramente devotos do Rosário, nós vemos uma grande diferença na vida dessas pessoas. Essas pessoas são muito agraciadas, recebem muitas bênçãos, muitas graças do céu por meio da sua devoção ao Santo Rosário. E também na hora da morte, nós vemos que essas pessoas, eu não sei se você, com certeza você já presenciou isso, alguém que faleceu e você foi no velório e essa pessoa estava com um semblante lindo, com um semblante que parecia que estava sorrindo, olhava para o rosto da pessoa e nós dizemos assim, essa pessoa morreu em paz. A maioria dessas pessoas são pessoas devotas de Nossa Senhora. São pessoas devotas do Santo Rosário. É muito interessante porque eu perdi uma pessoa muito querida, o meu sogro. E o meu sogro, a família dele era de uma outra religião. Só que ele era, desde criança, ele foi instruído a ser dessa religião. Só que ele tinha um amor muito grande a Nossa Senhora. Interessante, né? Ele tinha uma fé muito grande em Nossa Senhora Aparecida. Eu me lembro que quando eu soube disso, eu dei para ele uma miniatura assim de Nossa Senhora Aparecida e um texto. Ele andava com 1 quilo para cima e para baixo, parecia que tinha ganhado 1 quilo de ouro. De tão feliz que ele ficou. Eu me recordo até que no dia do velório dele eu coloquei a imagenzinha dela lá. E ele morreu no sábado. E a tradição da igreja diz que muitos devotos de Nossa Senhora morrem no sábado, que é o dia dedicado à Virgem Maria. E é engraçado que ele morreu. Todo mundo condenava ele por causa da religião, né? Dessa outra ramificação que ele foi instruído a pertencer desde criança. E todo mundo criticava muito ele por causa disso.
Mas quando eu fiquei sabendo que ele era devoto de Nossa Senhora, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí. E eu comecei a investir nisso, discretamente, né? Como diz a minha família, coisas que só Valério faz. E eu comecei a investir nisso. E ele morreu no sábado e no dia 8 de dezembro. Um dia de solenidade mariana. Então, é muito interessante quando nós vemos as promessas de Nossa Senhora acontecendo. Méritos em vida, paz na hora da morte e glória no paraíso. Tudo isso para aqueles que são devotos do Santo Rosário. Eles honram triplamente Jesus e Maria, honram a encarnação, honram a coroação de espinhos, honram a tripla coroa que Nossa Senhora recebeu no céu e recebem a tripla coroa, méritos em vida, paz na hora da morte e glória no paraíso. Se fordes fiéis ao rezar o Santo Rosário devotamente até a morte, para conhecer a verdade, para obter a contrição e para obter o perdão dos vossos pecados. Então, a fidelidade ao Santo Rosário até a morte, ela nos dá o conhecimento à verdade, a obtenção da contrição e a obtenção do perdão dos nossos pecados. Então, eis aqui também uma outra promessa dos devotos de Nossa Senhora, dos devotos do Santo Rosário: conhecimento da verdade, obtenção da contrição e obtenção do perdão dos pecados. Malgrado a gravidade de vossos pecados, credes em mim. Recebereis a coroa imperecível da glória, 1 Pedro 5,4. Converter-vos-ei mais cedo ou mais tarde, e salvar-vos-ei, se estiverdes sobre a borda do abismo, se estiverdes já em pé no inferno, se haverdes vendido a alma ao diabo como um feiticeiro, e se fordes um herege empedernido, um obstinado como um demônio. Olha que interessantíssimo. Se nós formos fiéis ao Santo Rosário até a morte, oferecendo as rosas vermelhas pelos pecadores, os pecadores, incluindo nós, porque nós também somos pecadores, conhecerão a verdade, terão a obtenção da contrição e a obtenção dos pecados. Mesmo se os pecadores estiverem sobre a borda do abismo, de pé no inferno, tiverem vendido a alma ao demônio forem hereges empedernidos, de coração duro como pedra, mas ainda hereges, negando toda a doutrina da igreja, e se forem obstinados como um demônio. Então, olha a importância de oferecer o rosário pelos pecadores. A importância de oferecer essas rosas vermelhas pelos pecadores. Olha a importância dessas rosas vermelhas dentro do Santo Rosário. Olha os frutos que elas podem gerar, se nós realmente acreditarmos. Como diz 1 Pedro 5,4, recebereis a coroa imperecível da glória, recebereis a primeira coroa, mérito em vida, recebereis a segunda coroa, paz na hora da morte, recebereis a terceira coroa, a glória do paraíso. Mesmo se você estiver na borda do inferno, em pé no inferno, tiver vendido a alma para o demônio, tiver ser um herege empedernido e for um obstinado como um demônio, a Virgem Maria vos dará a graça da conversão. Então, essa é a importância de confiar no Santo Rosário, a importância de confiar na intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima. Agora vamos falar aqui sobre os mistérios do Rosário. Convido você a fechar seus olhos. E Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos aqui oferecer nessa formação as rosas vermelhas pelos pecadores, a começar por nós. E queremos, Senhor, suplicar a Ti que nós possamos Te honrar
com a primeira coroa na encarnação, com a segunda coroa na coroação de espinhos de sua paixão, que foi a sua coroa de glória no céu, e com a terceira coroa, a tripla coroa que Maria recebeu no céu da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos, através das rosas vermelhas oferecidas no rosário pelos pecadores, a começar por nós, receber a primeira coroa, méritos em vida, a segunda coroa, paz na hora da morte, e a terceira coroa, glória no paraíso. Mesmo, Senhor, se estivermos sobre a borda do abismo, se estivermos em pé no inferno, se havermos vendido a alma ao diabo, se formos um herege empedernido, se formos um obstinado como um demônio, que nós possamos, Senhor, nos converter mais cedo ou mais tarde e possamos nos salvar, que possamos conhecer a verdade, que possamos obter a contrição, que possamos obter o perdão dos nossos pecados, porque a tua palavra diz, 1 Pedro 5,4, e nós somos ancorados no que está escrito nas Escrituras, receberemos a coroa imperecível da glória. Amém, assim seja. Louvado seja Deus. Vamos agora falar um pouquinho da rosa mística, as almas místicas, devotas e iluminadas pelo Espírito Santo. A roseira mística são os mistérios do Santo Rosário. Então vamos lá. Os mistérios gozosos de Jesus e Maria são as folhas verdes, as rosas em botão, que são a sua infância e que rejubila pela sua beleza. Então, os mistérios gozosos representam rosas em botão, os mistérios da infância de Jesus. Os mistérios dolorosos de Jesus e Maria são os espinhos, as rosas abertas que representam Jesus e Maria nos sofrimentos, que pica com seus espinhos. Então vamos lá. Mistérios gozosos de Jesus e Maria são as rosas em botão, que representam a infância de Jesus e a infância de Jesus na vida de Maria. Os mistérios dolorosos são os espinhos, que representam os sofrimentos de Jesus e de Maria. E os mistérios gloriosos de Jesus e de Maria são as flores, as rosas desabrochadas, que mostram Jesus e Maria na glória, no triunfo, que rejubilam pela suavidade do seu odor. Olha que maravilha rezar o Santo Rosário, tendo consciência de tudo que estamos fazendo. Os mistérios do Rosário é a representação de rosas. Os mistérios gozosos representam as rosas em botão, representando a infância de Jesus e a infância de Jesus na vida de Maria. Os mistérios dolorosos são as rosas, representam os espinhos das rosas. E esses espinhos das rosas representam os sofrimentos. Quem aqui, quando pegou uma rosa, nunca picou o dedo, né? Então, sem querer, né? Sabemos que tem espinho, mas pegamos, vamos lá, colocamos o dedo justo no espinho. Eu já sangrei o dedo em rosa milhões de vezes. Então, é isso. Os mistérios dolorosos representam espinhos, que representam os sofrimentos de Jesus e de Maria. E os mistérios gloriosos de Jesus e Maria são as rosas desabrochadas, ou seja, as rosas abertas, que representam a glória do paraíso, que representam o triunfo de Jesus e de Maria, que representam o cheiro, o suave odor da rosa. Amém? Olha que grandiosidade. Diretriz. Sabe aquelas pessoas que rezam o rosário, mas não querem meditar os mistérios? Então, hoje você vai fazer isso de uma forma diferente. Quando você meditar, quando você for rezar o rosário, o Espírito Santo vai te dar desejo da meditação dos mistérios. Por quê? Porque os mistérios simbolizam rosas. Mistérios gozosos, rosas em botão. Mistérios dolorosos, rosas. Mistérios dolorosos, os espinhos das rosas. E os mistérios gloriosos representam as rosas desabrochadas.
Rosas em botão, infância de Jesus na vida de Maria. Mistérios dolorosos, espinhos, representando os sofrimentos de Jesus e Maria. Mistérios gloriosos, rosas desabrochadas, com suave odor, representando a glória do paraíso e o triunfo de Jesus e Nossa Senhora. É preciso tomar a resolução de rezar o rosário todos os dias e praticar boas obras. Então não basta apenas rezar o Santo Rosário, é preciso praticar boas obras. Promessas às almas predestinadas e elevadas em contemplação, que são consideradas como aves no céu. Farão seu ninho e sua morada para ter a sombra de suas folhas, proteção dos ardores do sol, para se protegerem na sua altura dos animais ferozes da terra, e para delicadamente se alimentarem com seu fruto, que não é outro que o adorável Jesus. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, veja bem, essas são promessas destinadas às almas, promessas às almas predestinadas e elevadas em contemplação. Essas almas que são elevadas em contemplação, que são consideradas pela igreja como predestinadas, elas são consideradas como aves do céu. Por isso aqui, essa formação diz que essas almas fazem ninhos. Por quê? Porque elas são comparadas às aves do céu. E sendo comparadas às aves do céu, as promessas que são feitas a elas são a sombra de suas folhas. O que significa isso? Proteção dos ardores do sol. Elas são protegidas nas alturas dos animais ferozes da terra, das tentações. E elas delicadamente se alimentam de frutos. Qual é o fruto dessas almas predestinadas, dessas almas elevadas em contemplação, que são comparadas às aves do céu? Quais são os frutos que elas se alimentam? O próprio Cristo. Então, ao rezarmos o rosário, nós vamos nos elevando em contemplação, sendo comparados como aves do céu, que são protegidas dos ardores do sol, que são protegidas nas alturas dos animais ferozes e que se alimentam de frutos, que é o próprio Jesus. Amém? O botão de rosas, assim como diz o mistério, os mistérios gozosos, que são as rosas, perdão, gente, é que a minha coluna não está muito boa, que são as rosas em botão, elas representam a infância de Jesus na vida de Maria. Assim sendo, elas representam todas as crianças de toda a humanidade. Então, há um pedido de Nossa Senhora especial para as crianças. Então, você aí que tem filhos, você que é madrinha, padrinho, você aí que tem crianças na sua vida, Nossa Senhora pede que a criança reze pelo menos um terço todos os dias com devoção. Ah, Valéria, mas é criança. Nossa Senhora está dizendo que as crianças devem rezar todos os dias ao menos um terço. E que os mistérios gozosos representam esses botões de rosas, que representam a infância. Então, que nós possamos ensinar as crianças a rezarem os mistérios gozosos. Que os sábios e os ignorantes, os justos pecadores, os grandes e os pequenos, louvem e venerem dia e noite Jesus e Maria através do Santo Rosário. Romanos 16:6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Então, há dois pedidos de Nossa Senhora: que as crianças rezem ao menos um terço, especialmente o terço gozoso, que representa o botão de rosas, que representa a infância de Jesus na vida de Maria, e que os sábios e ignorantes, os grandes e os pequenos, os justos pecadores,
possam louvar e venerar dia e noite Jesus e Maria através do Santo Rosário e não deixem de ensinar as crianças. Não deixem, não tirem sarro das crianças, não digam que a criança não sabe rezar, que a criança não pode rezar, mas que elas sejam ensinadas a rezar o Santo Rosário. As promessas às crianças. O botão se abrirá amplamente se rezar devotamente a Ave Maria. Colocarei uma pequena grinalda de rosas sobre a cabeça de Jesus e colocareis uma pequena grinalda de rosas sobre a cabeça de Jesus e Maria. E merecereis, se não durante a vida, pelo menos depois da morte, na eternidade, entrar no paraíso e ver Jesus e Maria. O que mais nós queremos para as nossas crianças? Olha as promessas. O botão se abrirá se a criança rezar devotamente a Ave Maria. Ou seja, a criança terá uma vida plena. Será colocada na cabeça da criança uma grinalda de rosas de Jesus e Maria, ou seja, a proteção de Jesus e Maria. E ela merecerá na vida e depois da morte, na eternidade, ela merecerá entrar no paraíso e ver Jesus e Maria. Que mais que nós podemos desejar para as nossas crianças? Por isso que nós possamos ensinar as nossas crianças a rezar o mistério, especialmente o mistério gozoso, que é o mistério que representa o botão de rosas, a infância. Que nós possamos ensinar as crianças. Olha aqui que segredo você está recebendo hoje. Olha que maravilha, que graça, que bênção, que presente você está recebendo por essa formação hoje. O que você pode fazer pelas suas crianças. Que Deus nos abençoe. Nesse dia falamos aqui hoje do significado das rosas. Essa preciosidade, essa grandiosidade, essa formação riquíssima está nas suas mãos para que você nos ajude a divulgar e que mais almas possam ser agraciadas como você está sendo nesse dia. Por isso, vamos agora terminar essa formação rezando a nossa oração. Vamos rezar, o nosso ato de desagravo e o nosso ato de consagração. Virgem Santíssima e Mãe Nossa querida, ao mostrardes o vosso coração cercado de espinhos, símbolo das blasfêmias e ingratidões com que os homens ingratos pagam as finezas do vosso amor, pedistes que vos consolássemos e desagravássemos. Ao ouvir as vossas amargas queixas, desejamos desagravar o vosso doloroso e imaculado coração, que a maldade dos homens fere com os duros espinhos dos seus pecados. De um modo especial, vos queremos desagravar das injúrias sacrilegamente proferidas contra a vossa Conceição Imaculada e Santa Virgindade. Muitos, Senhora, negam que sejais Mãe de Deus, e nem vos querem aceitar como terna mãe dos homens. Outros, não vos podendo ultrajar diretamente, descarregam nas vossas sagradas imagens a sua cólera satânica. Nem faltam também aqueles que procuram infundir nos corações das crianças inocentes indiferença, desprezo e até ódio contra vós. Virgem Santíssima, aqui prostrados aos vossos pés, nós vos mostramos a pena que sentimos por todas essas ofensas e prometemos separar com os nossos sacrifícios, comunhões e orações tantas ofensas destes vossos filhos ingratos, reconhecendo que também nós nem sempre correspondemos às vossas predileções, nem vos honramos e amamos como mãe. Suplicamos para os nossos pecados misericordioso perdão, para todos quantos são vossos filhos e particularmente para nós, que nos consagramos inteiramente ao vosso coração imaculado. Seja-nos ele o refúgio durante a vida e o caminho que nos conduz até Deus. Assim seja. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vira doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim seja.
Que Deus abençoe você, muito obrigada pela tua participação, que esta formação venha ser uma formação de espiritualidade, que venha dar muitos frutos na tua vida e que você nos ajude a propagar. Vamos estar aí logo colocando o link do curso, o curso completo para você, para que você possa usufruir pelo conhecimento, obtendo conhecimento, que esse conhecimento venha gerar frutos no teu coração. Que Deus abençoe você. Missionária Valéria, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Se você nos quiser nos levar para a tua cidade, para ministrar essa formação na tua cidade, o link está na bio, a ficha de agendamento de missões. Preencha, nos envie e nós vamos estar conversando sobre tudo que é necessário. Links de cursos abertos também estão no link da bio. Você também pode nos ajudar dessa forma e você também pode nos ajudar da forma que é colocado para você nessa formação, para que nós possamos verdadeiramente crescer cada vez mais. Estamos aí com a nossa campanha, para que possamos adquirir materiais de informática, para crescermos nas nossas redes sociais e para que possamos comprar materiais de formação, ou seja, precisamos comprar um novo notebook, precisamos comprar aquela tela para administração do PowerPoint. Então estamos precisando de muitas coisas. Que você possa, em nome de Jesus, a providência de Deus passa pelo nosso trabalho e pelas suas mãos. Por isso nos ajude em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por Maria, com Maria e em Maria, venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.